tratar de sistemas agora com o intuito de saber se esse sistema eu consigo já enxergar que ele é um sistema possível de se resolver, se ele não é. Se ele for possível, se ele é determinado, se ele não é. Correto? E, além disso, analisar parâmetros que tornariam um sistema possível de ser resolvido ou não. Logo no início dessa aula, devo dizer a você que essa parte mais aprofundada de sistemas lineares, ela é voltada quase que integralmente àqueles vestibulares que trabalham mais à margem do Enem, né? O Enem trabalha sim com sistemas lineares, mas a discussão em si dos sistemas lineares não é lá muito explorado pela banca do Enem. Então, nós vamos trabalhar com um tipo de assunto, de tópico, muito mais explorado, e por que não dizer bem explorado, para aqueles vestibulares mais próprios de cada região, que ficam aí fora do contexto do Enem, correto? Então, eu vou começar nessa primeira aula, tratar um pouquinho da discussão de sistemas lineares de 2 por 2, por duas equações com duas incógnitas, e na outra aula eu vou fazer uma discussão aprofundada em relação aos sistemas de 3 equações com 3 incógnitas, correto? Com isso a gente fecha o ciclo, a gente sempre tem aquela aula de revisão, né? Então na aula de revisão a gente vai fazer exercícios envolvendo sistemas lineares, e aí sim a gente volta o foco para a cara, né, para o jeitão do Enem, correto? Então a gente inicia essa discussão lembrando sempre, né, que um sistema linear ele pode ser considerado um sistema possível de ser resolvido e determinado. O que significa isso? Só vou encontrar uma única solução para o sistema. Eu não vou encontrar infinitas soluções para o sistema. Eu vou encontrar um valor para x, um valor para y, um valor para z e assim sucessivamente, né? O sistema, ele pode ser, além de ser possível determinado, ele pode ser possível de ser resolvido, porém, indeterminado, as respostas elas vão ser possíveis de serem encontradas, entretanto, a gente vai encontrar uma indeterminação, ou seja, a solução ela vai ficar dependente de um conjunto de parâmetros. Eu vou, ao substituir esses parâmetros por valores numéricos, eu consigo encontrar as infinitas soluções desse sistema. E, no caso mais drástico, eu posso encontrar um sistema absolutamente sem solução. Ou seja, não há resposta, não há valor para x que satisfaça as duas equações, ou duas ou mais equações, simultaneamente, portanto, ao mesmo tempo. O que a gente vai fazer para entender isso de uma maneira melhor? Eu vou dar a vocês 3 sistemas, e a ideia é que a gente analise cada um desses 3 sistemas. Então, o primeiro sistema que apareceu aí, ó, x mais y igual a 10, x menos 2y igual a 4. Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou apagar um pouquinho aqui, meu diretor, o quadro. Hoje aqui, né, meu diretor, enquanto a gente está arrumando o quadro, hoje o Rio de Janeiro está em festa, né? Temos aí o Maracanã enfeitado, né? Estranhamente, não com as cores dos 2 clubes com a maior relevância de torcida do Rio de Janeiro, estou falando de Vasco e Flamengo, mas temos sim um Maracanã enfeitado com as cores do tricolor carioca, não é isso? Hoje tem festa lá. Hoje tem festa, né? Inclusive, eu moro perto do Maracanã, vou pegar aquele engarrafamentozinho gostoso ali em volta do Maracanã, né? Então,
Hoje vai ser complicado. Então vamos fazer aqui a discussão de um sistema. Discussão de sistemas lineares. De sistemas lineares. E eu vou começar, o primeiro exemplo que apareceu aqui pra gente foi a primeira equaçãozinha. Deixa eu ver qual é a primeira equação aqui, meu diretor. A primeira equação é x mais y igual a 10. X mais y é 10. E o outro sistema é x menos 2y igual a 4. Então a gente tem aqui esse sisteminha aonde esse sistema, meu objetivo aqui não é necessariamente resolver o sistema. O normal é a gente resolver, né? O normal é a gente resolver isso. Eu estou um pouco perdido aqui nesse estúdio, meu mestre. Eu estou certo? Eu estou na câmera certa? Estou na câmera certa. Estou um pouco perdido nesse estúdio. O nosso objetivo aqui, ao observar esse sistema, não é resolvê-lo. O normal é resolver. Mas o nosso objetivo é o seguinte. Esse sistema, ele me garante que ele é passível de resolução? E aí, para isso, eu lembro a você uma tática que eu te ensinei, um macete que eu te ensinei, logo na primeira aula de resolução de sistemas, né? Uma maneira de você observar isso é você observar os coeficientes das equações desse sistema. Ou seja, o truque é observar se a razão que eu observo entre os coeficientes de x vai me dar um mesmo resultado, uma mesma constante, que a razão entre os elementos, os coeficientes de y. Traduzindo, quais são os coeficientes de x? Na primeira equação é 1, na segunda equação é 1. Então, a razão é de 1 para 1. Ok? E qual é a razão dos coeficientes de y? Bom, o primeiro coeficiente é 1, o segundo coeficiente é menos 2. Me parece fácil observar que o resultado dessa razão, ou se você optar dessa fração, é 1. E o resultado da outra fração, a constante da outra razão, é menos 0,5, né? Se eu dividir 1 por 2, o resultado disso dá menos 0,5. E é claro para você também observar que esses dois números são diferentes. Essas razões geram constantes diferentes. E o fato dessas razões, desses coeficientes, gerarem razões distintas, resultados diferentes, me garantem, só isso já me garante que o sistema é um sistema possível determinado. Só isso, só essa minha análise já me garante que o sistema ele é possível de ser resolvido e ele é determinado. Beleza? Uma outra maneira de você resolver isso é utilizando aquilo que você viu na semana passada, que é a utilização do método de Cramer. Então, de novo, uma técnica que é bem rápida, ela é muito rápida, é você analisar os coeficientes. Se os coeficientes formarem razões distintas,
automaticamente eu já afirmo que o sistema é possível determinado. Uma outra maneira, de repente, não tão rápida, é você lembrar da matriz principal. Vou botar aqui, ó. Usando Cramer. Então, uma outra maneira é você observar todos os coeficientes e criar uma matriz que na aula passada a gente chamou de matriz principal, formada por duas linhas e duas colunas, aonde cada célula dessa matriz é representado ou é preenchido por esses coeficientes que estão aí em vermelho. Então, aqui eu tenho uma matriz chamada de matriz principal. Essa matriz principal, ela vai ser formada por 1, 1 na primeira coluna, 1 menos 2 na segunda coluna, e para que eu garanta que esse sistema seja um sistema possível de ser resolvido, basta que eu observe, basta que eu analise se o determinante dessa matriz principal é um número diferente de zero. Sendo um número diferente de zero, eu posso resolver esse sistema linear. Então, como é que eu calculo o determinante dessa matriz? Observo o produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Observo o produto dos elementos da diagonal secundária, 1 vezes 1 é 1. E devo lembrar a você que o determinante dessa matriz principal é o resultado do produto dos elementos da diagonal principal menos o resultado do produto dos elementos da secundária. Menos 2 menos 1 dá menos 3, né? Não precisava nem do parênteses aqui. E menos 3, obviamente, que é um número diferente de zero. Ora, o fato desse determinante ser um número diferente de zero me garante que o sistema ele é possível e determinado. Tá certo? Logo, o sistema é possível e determinado. Então, vamos fazer aqui um arcabouço teórico. Se eu quiser analisar, se eu quiser estipular se o sistema é possível ou não de ser resolvido, o que basta eu fazer? Vou escrever aqui. Para o sistema ser possível e determinado, basta garantir que a razão entre os coeficientes de x seja diferente da razão dos coeficientes, aqui eu vou abreviar, de y. Basta isso. Basta isso. Basta que a razão entre os coeficientes de x gere, um resultado diferente da razão dos coeficientes de y. Basta isso. Tá certo? No caso de Cramer, se você quiser resolver por Cramer, o que eu preciso garantir? Para o sistema ser possível e determinado, basta garantir que
o determinante da matriz principal seja um número diferente de zero. Então, com relação à discussão de sistemas, numa ideia de 2 por 2, né? Existem duas maneiras. Essa é a primeira, essa é a segunda. E de fato, né, só para assegurar de que faz todo sentido essa situação, no momento em que eu garantir que esse sistema ele é possível de ser resolvido, por exemplo, essa informação ela é útil para quê? Para eu não perder tempo, né? Se ela não for possível de ser resolvida, eu simplesmente não irei resolvê-la, seria uma possibilidade, eu não vou resolvê-la, mas uma vez que eu tenho essa certeza, eu vou, por que não, resolver? E aí só lembrando, né, como é que eu resolvo isso? Já que a gente está com a mão na massa, a gente está com tempo, não custa nada lembrar. Como é que eu resolvo uma situação dessa? Né? Para a galera que não estava nessa aula, eu apresentei uma técnica meio esquisita. Eu chamei até de método esquisito, né? X menos 2y igual a 4. Põe aí no chat, galera, só para saber que tipo de resolução você quer que eu faça. Se você quer que eu faça pelo método da adição, o método tradicional do método da adição, ou se você quer que eu faça pelo método esquisito, que eu falei na semana, se eu não me engano, na semana retrasada. Nem todo mundo tá aí, né? Nem todo mundo tava nesse dia, de repente vocês querem que eu faça um Too Black Too Blue voador aí, um revival, né? E aí? O que vocês querem? Fala aí, velho. O que você quer que eu faça aqui? Deixa eu ver. Quer que eu utilize então o método, que é o método esquisito, e o Daniel quer que eu faça pelo método da adição. Vamos fazer pelo método esquisito e depois vamos lembrar a adição. O método esquisito é o seguinte: para eu encontrar o valor do x, eu quero encontrar o valor do x. O método esquisito é o seguinte: eu vou zigue-zaguear aqui, ó. Multiplicando. E já que eu zigue-zagueei de um lado, depois eu vou zigue-zaguear do outro. Então, como é que vai ficar essa brincadeira? Eu quero encontrar o valor do x. Quero encontrar o valor do x. Esse valor do x eu vou encontrar em uma fórmula pronta, né? É um macete, então é uma fórmula pronta. Essa fórmula em cima é uma coisa menos a outra, e embaixo também é uma coisa menos a outra. Como é que vai ser essa brincadeira? Tá vendo que a seta tá para baixo? Aqui eu tenho, antes que você brigue comigo, aqui é 1x, aqui é 1x, aqui é 1y, tá certo? Como a seta está para baixo, o resultado do produto desses dois números vão estar aqui embaixo da fração. 1 vezes 2, 2. Já esse cara, a seta está para cima. 2 vezes 10, 20. Agora vamos voltar. 4 vezes 1, 4. Observa que a setinha está para cima. 1 vezes 1 dá 1. Setinha está para baixo. Então, o valor de x é 20 menos 4, 16. 2 vezes 1 é 1. E 16 divididos por 1 dá 16. Deixa eu ver se eu cortei aqui. Não, não cortei, ficou certinho, né? Tá ok? E se x é 16,
20 menos 4, né? Ficou aqui, ó, peraí, deu uma vacilada aqui, hein? 1 vezes menos 2 dá menos 2. Né? 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 10 dá menos 20. Olha o velhinho viajando aqui, o velhinho dando erro. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 10 dá menos 20. Agora eu volto. 4 vezes 1 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. Agora foi. Então ficou menos 24 menos 3. Cuidado para não errar, hein? A resposta é 8. A resposta é 8, hein? E se x é igual a 8, vou aqui na primeira equação, ó. Se x mais y é 10. E se o x eu acabei de encontrar que ele vale 8, o y é 10 menos 8, que é 2. Pronto. Tá aí. Esse é o tal método do esquisito. Beleza? O outro método que o nosso amigo pediu para eu fazer, não custa nada eu fazer também, não tem nenhum problema de eu fazer, é o método da adição. Ele citou ali no chat, x mais y igual a 10, x menos 2y igual a 4. Nessa situação, o que eu posso fazer no método da adição? O método da adição é uma técnica onde o objetivo é você multiplicar a equação, uma das equações, por algum fator multiplicativo, com o intuito de você cancelar uma das variáveis. Então, por exemplo, se eu multiplicar a primeira equação por 2, vê se não é verdade isso. Se eu pegar a primeira equação e multiplicar essa equação por 2, essa nova equação, 2 vezes x mais 2 vezes y igual a 2 vezes 10, quando eu analiso com a equação de baixo, e óbvio, né, o método é da adição, então o que eu vou fazer aqui? Quando eu somar as duas equações, x mais 2x dá 3x, 2y menos 2y dá 0. E 20 mais 4 dá 24. Então, o x é 8. Voltando numa dessas equações, x mais y é igual a 10. 8 mais y é igual a 10. O y é igual a 2. Tá aí. Aqui é um método esquisito. Aqui é o método da adição. Esses dois métodos, sem dúvida nenhuma, são os métodos, como é que eu vou dizer assim, os mais rápidos. Eu não sei se são os mais fáceis. Isso depende de cada um. Mas é o que vai te dar a resposta mais imediata. Vou deixar você fazer o seu primeiro print da noite. É a hora do seu print time. Você vai escolher aí um desses dois métodos, mas devo lembrar você o seguinte, galera. O que a gente está estudando não é a resolução, é a discussão. Então, eu me dei ao trabalho de resolver no momento em que eu observei que esse sistema dá para resolver. Eu vou te mostrar agora dois outros sistemas onde eu não vou conseguir, quer dizer, o próximo sistema eu vou te mostrar que não dá para resolver e vou te mostrar como eu enxergo isso. Então, olha só. Deixa eu te mostrar aqui. Vou botar aqui o exemplo 2. O exemplo 2, só a cara dele já vai te dizer que tem alguma coisa errada aí. Só o jeitão do sistema já vai te mostrar que tem alguma coisa errada. Então, olha só.
Exemplo 2. Eu tenho um sistema esquisitão assim, ó, x mais y igual a 10 e x menos y, x mais y é igual a 5. Galera, se você transformar esse sistema em um contexto, em uma historinha, pensa, como é que dois números somados, pensa em dois números, como é que esses dois números somados, eles, ao mesmo tempo, eles podem dar 10 e 5? Na verdade, se eu tenho dois números, e uma vez somados, ou eles vão dar 10, ou eles vão resultar em 5. Eles não conseguem ser 10 e 5 ao mesmo tempo. Então, esse sistema, ele só analisando, dessa maneira que eu estou analisando, você já percebe que esse sistema vai dar ruim. Agora, se você quisesse se utilizar da técnica que eu acabei de mostrar para você, observando os coeficientes, o que você observa? Bom, nesse caso, excepcionalmente, todo mundo tem o coeficiente 1. Então, se eu utilizasse a regra dos coeficientes, algo diferente do primeiro exemplo aconteceu. E o que é? A razão entre eles é rigorosamente a mesma. O resultado, né, a constante de cada uma das duas razões é bem fácil de achar. É 1. Logo, são iguais. As duas razões resultam em uma mesma, constante de proporção. Então, na verdade, diferente do primeiro exemplo, eu encontrei duas razões iguais, o que já difere da outra percepção, do outro exemplo, que as razões eram diferentes. Essas razões são iguais. Primeira coisa legal. A segunda coisa que eu observo é que se eu quisesse algo que eu não fiz no primeiro exemplo, no primeiro exemplo já me satisfez o fato das duas razões serem diferentes. Uma vez que essas duas razões, nesse exemplo agora, foram iguais, eu quero que o sistema me responda mais uma pergunta. A razão entre os termos independentes também vai ser igual às duas primeiras razões? Quero que você observe que não. Porque 10 divididos por 5 não dá uma resposta igual a 1 dividido por 1, que é 1, e 1 dividido por 1. 10 divididos por 5 dá 2. Então, aqui você tem que as duas primeiras razões são iguais, mas essas razões não são iguais, portanto, diferentes da razão entre os coeficientes. E é justamente isso que caracteriza o sistema como sendo um sistema impossível de ser resolvido. Então, vamos lá. O que basta para eu garantir que um sistema seja um sistema impossível de ser resolvido? Basta que a razão entre os coeficientes de x e y sejam iguais e que essas razões sejam diferentes do coeficiente dos termos independentes, da razão dos coeficientes dos termos independentes. Então, aqui, a questão é a seguinte. Para o sistema ser impossível, basta que a razão dos coeficientes de x e y sejam iguais e o coeficiente do termo independente seja diferente.
E aqui, gente, não adianta nem eu mexer em Cramer, porque a resposta que Cramer vai me dar é uma resposta parecida com a resposta que ele me daria para um sistema possível indeterminado. Vou até deixar isso para você aqui, ó. Calcula o determinante da matriz principal aqui, desse carinha. Não seria 1, 1, 1 e 1? 1, 1, 1 e 1? O determinante dessa matriz principal dá zero, né? Diagonal principal menos secundária, isso dá zero. Você vai observar, porque daqui a pouco eu vou mostrar para você um exemplo de um sistema possível indeterminado, que quando eu tento aplicar Cramer para analisar esse sistema, ele me dá como resposta também o zero. E a justificativa é muito simples, né? Quando eu trabalho com a matriz principal, eu só consigo enxergar, eu só trabalho com os termos, com os coeficientes das incógnitas. Eu não analiso o termo independente. Então, eu não consigo enxergar a relação desses termos independentes com as variáveis x e y. É o que diferencia o SPI do SI. Vou te mostrar agora o SPI. Então, vou apagar aqui. Pegar um arco aqui, meu mestre. Para apagar o quadro. Então, olha aqui. Quando eu tenho um sistema, exemplo 3, tá? Quando eu tenho aqui um sistema x mais y igual a 5, 2x mais 2y igual a 10. Pessoal, para quem está atento ao sistema que eu acabei de dar, vê se você concorda comigo. Essa equação, ela é rigorosamente igual a essa. Estão enxergando? Eu só peguei essa equação, multipliquei por 2 e joguei aqui. Mas as duas equações são iguais. Alguma coisa esquisita vai aparecer. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Quando eu faço a análise dos coeficientes, o que eu encontro na análise desses coeficientes? Vamos lá. Em relação ao coeficiente dos x, eu encontro 1 sobre 2. Em relação aos coeficientes de y, eu também encontro 1 sobre 2. E em relação aos coeficientes dos termos independentes, eu encontro 5 sobre 10. Que se você pensar direitinho, é a mesma coisa. Simplifica aí, divide 5 embaixo e em cima. É a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, no final das contas, cara, todo mundo é igual. Diferente daqui, ó. Aqui todo mundo é igual. Isso me garante que o sistema, ele é um sistema possível indeterminado. Aqui eu encontro um sistema impossível. Lá eu acabei de encontrar um sistema possível indeterminado. E se eu fosse atrás do determinante da matriz principal para tentar analisar por Cramer, eu encontraria zero também, ó. 2 menos 2. Então isso aqui é furada. Isso aqui só funciona, Cramer, para analisar se o sistema ele é desculpa, possível determinado. Para gerar alguma análise de indeterminação ou impossibilidade, Cramer dá uma rateada. O Cramer dá uma furada aí. Então,
para mostrar que essa minha análise está indo ao encontro de tudo que a gente está afirmando, eu vou utilizar o método da adição para tentar resolver esse sistema e para tentar resolver esse sistema. Então, por exemplo, se eu quiser resolver esse sistema pelo método da adição, vamos supor aqui que eu sou teimoso. Já vi que vai dar ruim, mas eu quero continuar resolvendo. O que eu posso fazer? Posso pegar a primeira equação e multiplicar por menos 1. Então eu vou ter menos x menos y igual a menos 10. E embaixo eu vou ter x mais y igual a 5. Quando eu somo esses dois sistemas, essas duas equações, eu tenho menos x mais x zerado, menos y mais y zerado, menos 10 mais 5 igual a menos 5. Eu encontro um absurdo. Eu encontro que 0 é igual a menos 5. Isso está errado. E esse absurdo ratifica o que a gente já tinha encontrado na nossa análise. O sistema, de fato, ele é um sistema impossível. Não é que você errou no seu cálculo, não é que você fez alguma coisa de errada, é porque, de fato, o sistema ele é impossível de ser resolvido. No outro caso, eu tenho aqui x mais y igual a 5 e 2x mais 2y igual a 10. Vou pegar essa equação, essa aqui, ó, e vou multiplicar por menos 2 para tentar zerar o x. Então, como é que ficaria esse sistema? Ficaria menos 2x menos 2y igual a menos 10. E embaixo, 2x mais 2y igual a 10. Quando eu for somar isso, eu vou encontrar 0 mais 0 igual a 0. Eu vou encontrar uma igualdade verdadeira, não é um absurdo. Entretanto, eu não fui a lugar nenhum. Eu encontrei 0 igual a 0, eu não fui para lugar nenhum, não consegui fazer nenhuma resolução que atendesse aquilo que eu queria. Bom, beleza, Glaucio, e aí? Eu paro, eu desisto? Não. No momento em que eu encontrei isso, essa minha resposta gera a seguinte conclusão. Significa que as duas equações geram uma mesma informação. É exatamente a mesma equação escrita de maneira diferente. É o que a gente chama de equações equivalentes. Tá bom. E como é que eu soluciono isso? Bom, na verdade você de fato só tem uma equação. Ou a primeira ou a segunda. Elas representam as mesmas coisas. Então, se você chamar o x de qualquer parâmetro, eu estou usando a letra k, porque a matemática utiliza a letra k como parâmetro, o valor do y é igual a 5 menos k. Como assim, Glaucio? Passa o x para o outro lado. O que era positivo não ficou negativo? Então, se o x é igual a k, passei o x para o outro lado e ficou negativo, menos x. Como o x é igual a k, eu substituí. Então, o valor de x, a sua solução, ela tem infinitas respostas. O x é igual a k e o y é igual a 5 menos k. Isso significa dizer na prática que para cada valor de k que você substituir, você vai ter uma resposta para esse k que você substitui, formando infinitos pares ordenados. Para x igual a 0, o y é igual a 5. Para x igual a 1, o y é igual a 4. Para x igual a 2, o y é igual a 3. E assim sucessivamente. Você tem infinitas soluções. Beleza? É hora do seu print time. Acabei de detonar aqui alguma coisa, que esse óculos não tá bom, mestre. Esse óculos tem que aumentar o grau desse óculos, hein? E com isso, com 2 minutos de atraso, eu encerro a primeira discussão da noite. Espero que a segunda discussão não seja a vitória
do tricolor do Rio de Janeiro. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.